Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre gestão de riscos para construtoras, né? Hoje o Rafa está aqui me acompanhando, né? Para quem não conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo, tá tudo aparecendo o vídeo aí, tá tranquilo? Vocês têm um recurso de chat aí. Oi, Andressa. Cláudio também. Bom, durante o nosso webinar, se vocês tiverem alguma dificuldade com o vídeo, alguma dúvida, pode usar o recurso do chat para a gente ir esclarecendo durante o nosso bate-papo, né? Isso aí. Bom, legal. Acho que é bom a gente se apresentar, né? Eu sou o José Rafael, sou consultor aqui na Templum há 3 anos, consultor de ISO 9001, PVQ-PH, SASMAC, né? Sou formado em Engenharia Civil e a Rafa, acho que a maioria já conhece, né, Rafa? Bom, eu também sou consultora aqui na Templum, um colega de trabalho do Rafa, né? Eu atendo a maior parte do nosso público aqui é o PBQPH, né, com a ISO 9001. Então, a ideia desse webinar é justamente trazer para vocês alguns exemplos para fazer a gestão de riscos específicas para a sua construtora, né? Isso, explicar o que é gestão de riscos, né? Se a gente está falando só de risco de acidente ou outros riscos que estão aí presentes, né, nas construções, nas empresas. Eu acho que quando a gente fala de risco, todo mundo fala, nossa, mas risco é só acidente de trabalho? Não. Então, durante esse webinar, a ideia é mostrar para vocês algumas ferramentas, como identificar esses riscos, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, que é justamente importante a gente fazer essa interação. Se vocês tiverem dúvida, pode nos mandar aí no chat que a gente vai esclarecendo durante o nosso bate-papo de hoje. Isso aí. Vamos começar então, pessoal? Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de algumas formas eficazes para você gerenciar os riscos na sua construtora, tá bom? Bom, então durante esse bate-papo de hoje a gente vai abordar os conceitos, né, de gestão de risco, o que é um risco, né? Vamos falar de algumas ferramentas para analisar esses riscos, né? Vamos citar alguns exemplos dentro de construção civil, né? Para quais são os riscos que isso pode trazer para a sua empresa e como talvez fazer ações para mitigar esse risco, né? Consequentemente, diminuir esses riscos de obra e alguns benefícios para a sua empresa, né? Diante de tudo isso, é super válido, durante todo o nosso webinar de hoje, a gente vai ver que é importante identificar, analisar e fazer alguma ação para que não aconteça isso de novo. Sim, né? Exatamente. Vamos tentar trazer algumas situações mais práticas, né? Às vezes fica meio difícil da gente identificar isso no dia a dia, né? Então, a gente vai tentar trazer para vocês aqui com essa experiência nossa na consultoria, nesse dia a dia de implementação dessas sistemáticas, né? A gente vai trazer para vocês essa experiência, esses pontos práticos. Isso aí. Bom, primeiro de tudo, né, Rafa, a gente gosta de fazer uma enquete, né, para conhecer nosso público do nosso webinar. Então, eu vou disponibilizar umas perguntinhas para vocês aí. Eu gostaria de saber se na sua empresa você já é certificado ou não. Estou implantando. Aí vocês podem selecionar, né? Tem várias opções. Eu não estou implantando sistema de gestão nenhum ainda. Eu já tenho implantado, já sou certificado ISO, já tenho a implantação, a certificação da ISO, do PB, só para a gente conseguir entender o nosso público de hoje. Bom, tem bastante gente que não tem o sistema de gestão da qualidade implementado, né, Rafa? Legal. Tem 20, eu vou finalizar a pesquisa aqui, todo mundo respondeu aí. Inclusive, aqui em primeira mão, né, eu acho que vocês já devem estar sabendo aí que houve uma nova revisão do PBQPH de novo, Sim. Né, Rafa? Tá todo mundo, a maioria das empresas se adaptaram à versão 2016, mas houve uma nova revisão esse ano.
Então, foi publicado dia 13 de junho de 2018 uma nova versão que está totalmente alinhada com a ISO 9000 em 2015. Então, para empresas que ainda não têm essa implantação, eu acho super importante, a gente pode ajudar vocês durante todo esse processo, né? Por ser uma empresa de consultoria especializada nisso, a gente consegue ajudar vocês nessa implantação. Então, implantando o PB na versão 2018, você também pode certificar na nova, né, Rafa? Sim. Como era a antiga sistemática, né? Quando a gente falava de PBQPH 2012, ISO 9001 2008, né? Legal. Bom, então, assim, para quem, o nosso maior público aqui, 31%, né, das pessoas que responderam nossa enquete agora, não tem nenhuma implantação de sistema de gestão. Provavelmente... Um empate, né? Um empate triplo aí, na verdade. Deu 31 ali, acirradinho, né? Bom, então, se durante, de novo, eu falo, né? Se vocês sentirem a necessidade de enviar algumas perguntas, a gente vai tentando sanar durante o webinar. E se não der tempo, né, porque a gente tem um bate-papo de 1 hora, depois a gente disponibiliza as respostas para vocês, mas contem conosco. Isso aí. Bom, legal. É legal quem já tem uma certificação, né, quem está em fase de implementação já deve ter tido mais contato com isso, né, Rafa, imagino. Mas é bem bacana porque a gente vai trazer algumas experiências aqui, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter tido ao longo dessa implementação. Para quem não teve contato com isso, é legal também para ter um primeiro contato, entender o que é a gestão do risco, o que as normas exigem, né? Exatamente. Alguns comentários aqui, Rafa, super legal, né? O Roberto diz que tem apenas o PB, né? A ISO não. Então, Roberto, se você fizer a migração da nova versão de 2018, que as empresas têm até o ano que vem para fazer isso, até junho do ano que vem, né? Você pode fazer a certificação para ISO também. O que vai mudar? Na implantação não vai mudar mais nada, porque a gente atendendo o PB, a gente atende a ISO também. Mas aí vai mudar a questão de valor da sua certificadora. Mas eu acho que é um ponto super importante, vale a pena investir, porque não é um valor absurdo, né? O tempo de auditoria é o mesmo, né? Aproximadamente, aí depende do organismo certificador, tá? Mas é em torno de R$1.000 a mais do que você pagaria somente da certificação do PB. Então, vale a pena, eu acho que vale muito a pena. Depois tem aqui, bom, o Lucas falou que a transição do PB e da ISO também. A Joana disse que não são certificados, mas mantém os controles internos. Legal, Joana, isso é muito importante. Então, durante o nosso bate-papo, a gente vai ver que é super importante ter os controles bem definidos e bem implementados em si dentro da construtora, né? Independente de buscar uma certificação ou não, né? Que a gente vai ver que naquele tópico que a gente vai falar sobre os benefícios da construtora, a gente não vai falar só na certificação, né? Vai falar de outros benefícios que essa gestão traz. Inclusive questões financeiras, né? Que contribuem muito com a empresa, né? O PB agora, o Lucas colocou mais um comentário, né? O PB agora alinhou para isso, ficou bem alinhado mesmo. Bom, o Lucas ele deve ter conhecido a norma 2018 aí. Eu sou muito fã dessa norma agora e gostei bastante. Bom, vamos ao que interessa, então. Já entendi nosso público. Vamos voltar aqui aos slides, né? Então, vamos começar. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o conceito de risco, né? Se a gente digitar ali risco no Google, vai aparecer duas definições que eu acho super importante, né? Que é a probabilidade de perigo, né? Isso pode gerar uma ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Sim. E depois a gente tem um segundo conceito dentro ali do dicionário também, né? Que a gente pode verificar dentro das nossas pesquisas, que é a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Então, a gente fala aí, não existe só o risco físico, né? Esse é o mais fácil da gente identificar, né? Principalmente os riscos para os colaboradores, risco de meio ambiente, a gente consegue, são mais visíveis, né?
Mas risco também a gente está tratando, o PBQPH está tratando, a ISO 9001, de riscos operacionais, riscos estratégicos, agora que a empresa tenha, né? Que são coisas que, na gestão de riscos, a gente vai precisar considerar também, né? Exatamente. Quando a gente fala de risco, não são coisas que não são só as coisas que a gente consegue prever, né? A gente precisa trabalhar preventivamente para que aquilo realmente não aconteça um acidente, né? Então, a gente precisa trabalhar antes daquela probabilidade de acontecer um problema maior, né? Um risco maior de acidente, né? A gente sabe que a construção civil gera muita economia no Brasil, né? É uma empresa um ramo muito bom de trabalhar no Brasil, então gera envolve, né, a economia do país, tem diversos outros setores que sofrem um impacto, né, da construção civil também. E dentro disso, a gente sabe também que é dos maiores problemas de acidente que a gente vê nas estatísticas brasileiras, né? Então, a gente sabe que, além de gerar muita economia, estar dentro de um desenvolvimento muito bom dentro do Brasil, também a gente tem muito problema diante disso. E, assim, a gente vai tratar alguns exemplos para vocês, mas são quedas, são coisas que são geradas por coisas simples, questão de organização, talvez uma placa de identificação ali na obra que poderia estar conscientizando a equipe, um trabalho de diálogo de segurança. Então, tudo isso a gente vai ver durante essa 1 hora que a gente vai estar junto hoje. Bom, então, risco é a probabilidade de um evento acontecer, seja ele uma ameaça, quando negativo, ou uma oportunidade, quando positivo. Então, Rafa, acho que a gente trabalha muito isso na implantação do sistema de gestão como riscos e oportunidades, né? Então, quando gera algo negativo, pode trazer um problema para a sua empresa, isso é tratado como risco. Normalmente, o que a gente pensa? Qual é a consequência que isso vai trazer para a minha empresa, né? E daí a gente tem algumas ferramentas durante essa análise para a gente usar para ver qual ação e quais desses riscos, que não são poucos, que a gente pode identificar, a gente vai atacar primeiro, né? E diante disso também tem as oportunidades. Então, de repente, eu vi um risco ali, mas aquilo pode gerar uma oportunidade de melhoria, né, Rafa? A norma até falava no começo quando foi elaborada a versão 2015, né, da norma da ISO 9001, eles usavam o termo, quando foi traduzida, risco negativo, risco negativo e risco positivo. Só que aí acabou gerando muita confusão, mas porque, de fato, um risco pode trazer benefícios ou pode trazer ônus, né, para a empresa. E aí, então, a ISO 9001, na tradução brasileira, tratou como riscos e oportunidades, né? Então, assim, se você está pensando em implantar o seu sistema de gestão da qualidade dentro da sua construtora, é importante deixar isso muito claro, que a gente vai sim precisar atender ao requisito 6 da norma, né? Que é analisar riscos e oportunidades do seu negócio. Isso envolve desde lá do seu escritório até o chão de fábrica, que no caso é a nossa obra. Tranquilo até aí? Bom, depois a gente vai falar um pouquinho, Rafa, sobre gestão do risco em si, né? O que é gestão de risco? Tem alguém falando com a gente ali no chat, eu acho. Opa, gente, desculpa, vou voltar aqui. Bom, o Roberto mandou uma perguntinha aqui. Vocês entendem que o melhor é realizar uma análise de risco em conjunto, empresa como um todo, mas risco de cada obra ou separar? Uma análise para a empresa de modo corporativo da análise de risco de cada obra. A norma, Roberto, quando a gente fala em contexto da organização, a norma ela trata esses pontos distintos, né? A gente fala em contexto da organização, que vai ter uma análise de risco da empresa como um todo,
né, Rafa? Aqui a metodologia que a gente usa aqui na Templo é a análise SWOT para desenvolver o contexto da organização. Nesse contexto, entendendo a empresa como um todo, a gente já vai identificar alguns riscos da empresa e depois as normas pedem também que a gente identifique para cada processo. Então, vai ter determinado ali, a gente vai precisar mapear os processos, determinar quais são os processos da empresa e que a gente identifique para cada processo quais são os riscos que também existem nesses processos. Então, são essas duas coisas que você mencionou, a gente vai fazer, né? A gente precisa fazer. Analisar os riscos como um todo, que vão acabar sendo os riscos mais estratégicos, né, da empresa. E aí, os riscos específicos de cada processo, a gente vai detalhar um pouquinho ali, mais qual que é o risco de cada um desses processos. Quando a gente for falar de obras, a gente, obviamente, vai considerar riscos ocupacionais, né? E assim, Roberto, vamos pensar no dia a dia, né? A ação, como fazer isso no dia a dia? Eu acho que é super importante você ter ali um documento que vai analisar o risco e a oportunidade da sua empresa, desde como o Rafa falou, lá do contexto da organização, são coisas mais estratégias, onde a direção vai falar assim, olha, a minha empresa funciona para isso, é nesse caminho que eu quero ser reconhecida diante do mercado. Então, para aquilo, a gente usa a matriz SWOT, a gente vai fazer análise das consequências que esse risco ou essa oportunidade pode trazer para a nossa empresa, vai trazer ações para mitigar isso ou aproveitar essas oportunidades, e também, como o Rafa disse, dentro de cada processo. Então, é importante, assim, você centralizar, seja dentro de uma planilha, como a gente faz na nossa metodologia aqui da Tempo, né? Dentro de uma única planilha, mas sim analisando todos os viés da sua empresa, desde lá do contexto de organização, dentro de cada processo, dentro do principal fator ali que é a execução de obra, né? Levando em consideração todos os envolvidos diante daqueles processos. Legal? E se tiver, o Roberto citou aí também, né? Se a gente precisa considerar a análise de risco de cada obra, a gente, em sua maioria, os riscos para a obra vão acabar sendo os mesmos, né? Mas tem algumas especificidades, né? Que podem acontecer, por exemplo, uma obra que tenha uma contenção de talude, a outra não tem. Então, são riscos realmente diferentes. Então, sim, a gente precisa pensar em cada um, tentar abordar todos os riscos que existam na operação. E aí, essa gestão sobre se a gente vai separar por obra ou considerar para todas as obras, aí acho que é mais o entendimento da própria empresa, porque a empresa prefere gerir isso aí. Mas a gente vai precisar identificar riscos da empresa como um todo, riscos específicos, e aí vai acabar, assim, a gente vai acabar considerando os riscos de cada obra ali, né? Exatamente. Bom, então, entendendo o que é gestão de riscos, né? É o processo de planejar, organizar, digerir aquelas informações coletadas, né, e controlar os recursos para que a gente garanta que tanto materiais, serviços ou execução de obra, né, como é o nosso escopo de hoje, tenham que a gente faça a eliminação e preventiva daquele risco, né? Então, a gestão de risco abrange uma série de atividades sequenciadas em uma cadeia de identificação, resumindo, né? Identificação, análise e controle de monitoramento desse risco. Isso. A gestão de risco, a ideia principal é a gente identificar os riscos, pensando em eliminar todos, né? O mundo ideal é a gente eliminar todos os riscos, porque o risco é a probabilidade, como a gente viu lá atrás, o risco é a probabilidade de alguma coisa dar errado. A gente eliminando os riscos, a chance de alguma coisa dar errado é muito pequena. Só que... Ainda assim pode acontecer. Algum risco que não foi identificado, né? Só que é muito difícil também a gente eliminar 100% um risco. Então, a gente acaba implementando tratativas para a gente mitigar esses riscos, né? O termo que a gente mais usa aqui é a gente mitigar um risco, porque eliminar é um pouco difícil, né? E a gente acaba, né, usando ferramentas para
mitigar, então eu vou ter ferramentas para analisar, eu vou planejar o que eu vou fazer para não ter aquele risco e vou medir aquilo. Se mesmo assim ainda acontecer, a gente vai usar algumas ferramentas para estudar o porquê que aquilo aconteceu e diante disso também volta lá como se fosse um PDCA, né, Rafa? A gente volta a fazer toda a análise, então eu identifiquei, mesmo que já acontecido, eu vou tomar uma ação para evitar que isso aconteça de novo e tudo isso vai girar de novo no PDCA. Eu planejei, eu chequei, eu fiz, eu monitorei, né, eu chequei e eu realmente fiz a ação sobre aquele problema. Então, começa de novo aquele PDCA. Isso colocando mais para a prática, né, da construção civil, se teve um acidente, por exemplo, a gente vai precisar falar por que aconteceu esse acidente, né? Era falta de treinamento ou foi negligência do colaborador, e a gente vai atuar nisso aí, daí a gente volta na essência, né, da análise de risco, e a gente vai atuar para não acontecer de novo. Então, a gente vai prever que possa acontecer de novo e ter uma atuação para a mitigação ou para a eliminação desse risco. Exatamente. Bom, então antes da gente prosseguir, eu gosto muito de ilustrar algumas coisas que eu acho pertinentes, principalmente para nossa equipe de obra, né, que é importante durante toda a implantação de um sistema de gestão, mesmo do gerenciamento do seu risco, né, fazer a conscientização da equipe de obra, né, Rafa? Porque se você trabalhar só no papel e não aplicar isso nas pessoas que fazem ali a sua produção, isso não vai chegar a nenhum lugar. E como a gente sabe que são pessoas diferentes, né? Assim, às vezes a pessoa não consegue ler. Então, eu gosto muito desse site, que depois eu vou disponibilizar. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é o Napo Filme, né? Não sei se vocês já conhecem, mas ele tem vários filmes, é totalmente gratuito, né? Está à disposição de vocês. Ele tem videozinhos demonstrativos de problemas ou situações dentro da sua empresa e você pode multiplicar isso lá na sua obra que as pessoas conseguem entender. Então, diante do nosso escopo do nosso webinar de hoje, eu vou apresentar agora para vocês um videozinho. Ele não é falado, tá? Ele é bem gesticulado aí, eles têm uma interação, né, entre eles e vai mostrar para a gente como eu preciso fazer a avaliação do meu risco. Então, mostra muito dentro de uma empresa o que pode acontecer e o que eu posso fazer para evitar isso. Tá? E é bem legal porque, assim, a gestão de riscos, um dos pontos mais importantes da gestão de risco é a conscientização, a gente não tem como fugir disso. Porque a gestão de riscos, ela não vai ser feita dentro de uma empresa por uma pessoa só. Né? É bem importante a gente frisar isso. A gestão de risco pode ser feita desde o diretor da empresa até a pessoa mais operacional ali da empresa, porque a gestão de riscos começa na identificação de um risco, né? E a identificação, depois ver quais que são as saídas que a gente vai poder tomar. Então, é muito importante que a gente conscientize todo mundo nesse sentido. Exatamente. Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês do vídeo. Vamos
Bom, então eu acho que esse vídeo retrata muito do que a gente falou, né, Rafa, sobre ainda assim mesmo mitigando os riscos, né? Então vocês puderam ver que a pessoa verificou, então, ó, aquilo ali pode ocasionar um acidente. Então eles trouxeram ali todos os acontecimentos que poderiam acontecer, então a moça poderia cair, o cara poderia passar embaixo daquela mercadoria que estava descendo, então pensaram naquilo, então fez a identificação do risco, né? E daí fez a ação para ver se aquilo era muito crítico, né? Aquilo tem um impacto muito grande dentro da nossa empresa, ou não, que foi aquela medição que ele fez ali dos graus de vermelhice. Classificação, né? Do risco, né? E depois ele tomou ação. Então, de repente, naquele local de descarga de equipamentos, né, ou materiais que vêm da grua, que é um exemplo que a gente pode usar dentro da sua obra, a gente precisa sinalizar essa locomoção da grua, esse local que realmente pode cair algum material ali, né, Rafa? É um risco muito grande. Então, assim, nesse caso, é importante, como o Rafa tinha dito para vocês, fazer o trabalho em conjunto mesmo. Então, vocês viram que uma pessoa identificou aqueles riscos e provavelmente aquele senhor de óculos era o diretor, né, Rafa? Porque ele pensou também no investimento em adequar aquela serra de bancada, né? Isso é um negócio muito importante, né? Que é uma das mensagens, acho que mais importantes, mais práticas, né? Que a gente vê, quando a gente vai falar de gestão de riscos, de mitigação, a gente quase sempre esbarra em situações, em questões financeiras, que realmente, e hoje isso é uma preocupação de todo mundo, né? Mas a gente vê na prática que, você viu, o videozinho falou ali, olha o tamanho do risco, você precisa gastar, né? O risco que era aquele balãozinho vermelho. E a gente vê que na prática, se tiver um corte ali, se tiver um acidente de trabalho naquela serra, o custo ia ser maior do que a proteção que ele coloca ali, né? Exatamente. Depois, no final, se der tempo ainda, que é um vídeo um pouquinho mais longo, são 10 minutinhos, né? Mas retrata muito isso. Então, essas duas pessoas no NAPO mesmo, então eles verificam, e daí o diretor, que é esse senhor de óculos, né? Esse bonequinho de óculos, ele pensa o tempo todo em dinheiro. Então, aparece o dinheiro lá sendo queimado, mas, ao mesmo tempo, ele pensa o quê? Poxa, eu vou gastar muito mais dinheiro se esse cara tiver um problema de um acidente de trabalho, um problema ergonômico, né, por estar fazendo esforço repetitivo. Então, a gente precisa, sim, dentro da gestão de riscos, levar em consideração os investimentos para aquilo, e colocar na balança, olha, o que tem maior impacto dentro da minha empresa se acontecer, né, Rafa? Isso sem falar no fator humano, né? Porque a gente não dá uma condição adequada para o colaborador, a gente nem fugindo dessa questão um pouco financeira, a gente precisa, né, trazer condições, a NR18 é clara com isso, com as condições do ambiente de trabalho, com a saúde do colaborador, a gente precisa. Ao meu ver, o primeiro ponto é esse, né? Depois seria a questão financeira. Né? Exatamente. Bom, espero que tenham gostado aí do videozinho. Bom, então, continuando aqui, né? Nos nossos slides. Depois a gente tem uma norma, né, Rafa, que ela trata somente gestão de risco, né? Ela traz princípios ali que a gente precisa seguir, né? Então, é a ISO 31000. O que ela traz para a gente, né? Que a gente precisa, que a empresa deve seguir os seguintes princípios, né? Proteger e criar valor para as organizações. Ser parte integrante de todos os processos organizacionais, que é bem o que o Roberto tinha perguntado, né? Claro que a metodologia, se eu vou ter uma planilha de risco para cada obra, como ficar a critério de vocês. Mas sim, a gente precisa pensar em todos os viés durante o nosso negócio. Ser considerada no processo de tomada de decisão. Então, diante daquele risco, eu preciso
considerar aquilo para tomar uma decisão, né? Abordar explicitamente a incerteza, que é muito aquilo, se acontecer, eu vou tomar essa ação, né? Ter sistemática, né? Estar estruturada e ter oportunidade de melhoria. Basear-se nas melhores informações disponíveis. Estar alinhada com o contexto interno e externo da organização e com o perfil de risco, né? Considerar os fatores humanos e culturais, ser transparente e inclusiva, ser dinâmica, interativa e capaz de reagir às mudanças e permitir a melhoria contínua dos processos da organização. Aí a gente está falando quando a gente vai estruturar uma gestão de riscos, né, um programa de gestão de riscos, a gente precisa considerar todos esses pontos para são pontos que foram estudados, né, para a gente ter uma gestão de risco mais eficaz, que é uma das coisas que a gente falou aí, né, eu não posso pensar em um risco financeiro sem considerar a parte humana ali, que foi o que a gente falou agora, né, há pouco tempo, é o que a ISO 31000 ela traz para a gente, né, como que deve ser conduzida essa gestão de risco, fatores que a gente precisa considerar. Exatamente. Bom, daí vocês devem estar se perguntando, né, mas por que, talvez deve ter alguma dúvida ainda, por que fazer a gestão de risco dentro da minha empresa, né? Então, se você já existe, se dentro da sua empresa já existe um sistema de gestão da qualidade, é importante sim, até porque é requisito normativo. Se você tem ideia de fazer essa implantação, né, ter a certificação do PDQPH, também tem que ter toda essa sistemática definida, né, Rafa? E além disso, né, as empresas, de repente, que não querem se certificar, mas querem prevenir algum problema trabalhista ou algum investimento desnecessário, né, que ocorra aí no meio do caminho da sua obra, é importante ter, sim, a gestão de risco, né, que é o que traz nesse slide, né. Realizar a gestão de risco faz com que sua empresa aja corretamente, de forma estratégica, atuando preventivamente nos eventos de riscos, seja ele negativo ou seja ele positivo, né? O que é mais importante aqui é que é uma atividade constante. Então, sempre, a partir daquele momento que você pensou, a minha empresa existe para quê? Aonde eu quero chegar? Diante dos riscos, sempre ter a mentalidade de risco, né, Rafa, que a gente fala muito durante a implantação do nosso sistema de gestão, você vai sempre estar avaliando esses riscos, seja ele de um processo que vai ser automatizado dentro da sua empresa, quais os problemas que isso pode ocasionar para a sua empresa. Então, isso tudo é tratado como risco, né? A norma fala, inclusive, quando a gente vai falar de gestão de mudanças, ali a gente fala de novo de riscos e oportunidades, né? Então, se a gente for implementar uma mudança na organização, quais são os riscos que estão associados a essa mudança, né? O que vem junto, né? E quais são as oportunidades? Então, não só isso, a norma, a ISO 9001 e o PDQPH, apesar de elas serem certificações, são todas sistemáticas que a gente consegue ver na prática que traz muito resultado para as empresas, que são muito positivas no sentido da gestão mesmo da empresa, né? Então, isso eu vou fazer uma mudança. Tá bom, mas o que às vezes a gente faz uma mudança, mas não prevê que para o colaborador isso vai ser pior, ou a empresa vai ser um processo que vai ser mais caro para a empresa, né? Então, isso tudo a gente trata a gente implementando essa metodologia de gestão de riscos, né? Exatamente. Então, independente também, que é importante falar aqui, né, diante do contexto da sua organização, a gente levar em conta riscos internos e externos da sua empresa também, tá? Então, de repente, se a gente tem uma função super importante ali na sua obra, mas ele tem um tempo de locomoção entre o trabalho e entre a residência e a obra muito grande, é uma rodovia muito movimentada,
vale a pena? É um risco que a gente vai correr ter essa pessoa se locomovendo ali o tempo, todos os dias? Talvez não valha a pena investir, né, num alojamento para essa pessoa. Então, tudo isso são questões externas que podem e devem ser consideradas durante essa análise, tá? Vamos voltando aos nossos slides. Pessoal, tá tranquilo até aí? Bom, agora acho que a parte principal aqui do nosso bate-papo, né? Estou falando ali também. Tem um chat aqui. Legal. Bom, alguns exemplos que a gente trouxe para vocês, nosso tempo um pouquinho curto, né? Mas a gente quis tentar trazer o mais prático possível para vocês conseguirem verificar isso na prática e como a gente deve mitigar ou eliminar esses riscos dentro da sua construtora, tá bom? Eu não sei se tem algum técnico de segurança, né, um engenheiro de segurança do trabalho. Geralmente são essas pessoas que ficam responsáveis, né, por essa gestão de risco e tal. A gente consegue ver, principalmente quem está na área de segurança, riscos muito mais, a gente consegue ver muito mais na prática isso, né, até mesmo andando pela obra, né, ver os riscos ocupacionais que aparecem. A gente vai dar uns exemplos de alguns riscos não tão ocupacionais, né, não tão da saúde e segurança do colaborador. E acaba que, assim, a função, né, técnico de segurança, né, Rafa, é uma função super importante para trabalhar em conjunto com os gestores, os líderes da equipe, para analisar aquele risco ou mesmo conscientizar as pessoas da importância das ações no dia a dia ali serem realizadas para evitar tal, né? Bom, então aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, que eu acho que são os principais que a gente encontra no nosso dia a dia, que é a desorganização em geral do canteiro, né? Então, parece até bobagem isso, mas a falta de organização dos canteiros oferece muito risco, né? Um alto risco para os nossos colaboradores. Então, como a gente viu no nosso vídeo, né? De repente a pessoa está ali com algum material na mão, e tá passando por uma montanha de entulho, então de repente tem um prego ali para cima e a pessoa não viu porque está com a mão cheia, né, Rafa? Acaba furando o pé, isso gera todo um transtorno para a pessoa, para a empresa que precisa tomar uma ação diante desse ocorrido, né? Claro, não posso. Às vezes a gente tem até a palmilha de aço, mas algumas empresas não têm por alguma questão, né? Então, isso acaba gerando transtorno. Então, a organização do canteiro é muito importante, ter um local específico que não interfira na logística da sua obra, para deixar os entulhos ali, né? Sinalizados sempre, né? Principalmente está bem delimitada a área de trânsito ali, né? De funcionários, de máquinas, os raios o raio da grua, por exemplo, é um raio que tem que estar isolado. Exatamente. Bom, a falta de atenção, né, que envolve muito pessoas. Eu tratava muito disso, Rafa, na época da Copa, né? O pessoal acabava festejando por causa do jogo ou voltando para a obra. Então, isso pode, assim, gerar uma falta de atenção ali, né? Então, isso pode, sim, ocasionar um acidente e, consequentemente, ter um problema dentro da empresa, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa analisar esses pontos, né? Quando são dias que o pessoal vai festejar, né? Vai beber uma cervejinha, né, Rafa? Isso pode ocasionar uma falta de atenção. Ou é sexta-feira, né? Tá querendo que acabe logo no dia. Vale a pena, como ação para isso, evitar esse risco, né? De ter aquela pessoa ali, ou mesmo acontece da pessoa querer ir trabalhar mesmo depois de ter tomado alguma cervejinha, então isso é um problema muito sério e a falta de atenção ocorre muito, né? Bom, no caso da grua, que a gente disse, né, queda de materiais, seja ele de acordo com a grua, ou seja ele
dentro de um prédio, né? Então, está na cremalheira, de repente cai algum material. Então, é importante, lá no seu planejamento da obra, fazer análise do seu canteiro, pensar na logística, né? Quais são os pontos que eu vou sinalizar. Então, sempre instruir o pessoal, olha, de repente a cremalheira está lá em cima, fica um pouco longe, ou mesmo sinalizar a área de movimentação da grua. Então, é muito importante isso. Bom, depois também tem muito risco dentro da construção civil ocasionado por choque elétrico, né? É o famoso gambiarra. Não é mais gambiarra, né? Agora a gente fala ajuste técnico. Mas a gente precisa sempre pensar em não fazer gambiarras, né? Disponibilizar ali realmente com quadros de força, mesmo que provisório, mas ali dentro com identificação, sem nenhum gato ali no meio do caminho, para a gente evitar esse problema. Esses são riscos mais comuns, né, Rafa, que a gente pensou no dia a dia das obras, né? Quais que são os riscos mais comuns, principalmente obras de 2 ou mais pavimentos, aí, essa questão da queda, assim, por bobeira, às vezes tem um tijolo, um bloco ali fora do lugar e cai, ou mesmo um prego, coisas assim, são detalhes que podem trazer grande impacto, né, para a empresa. A gente precisa, tendo gestão de risco, a gente precisa analisar todos esses pontos. Mas a gente traz também mais alguns exemplos para vocês. Queda de altura, né, para colaboradores que exercem um trabalho em altura, né, acima de 2 metros, eles precisam sim ter os EPIs adequados, né. A falta de sinalização, como a gente disse durante o nosso bate-papo, é super importante sinalizar os locais de risco, né, também os locais que são propícios a choques, né. E também tomar muito cuidado, intensificar os treinamentos durante o manuseio de ferramentas que são mais críticas, né? A gente vê muito trabalho com maquita, com serra de bancada. Então, sim, a gente precisa ter ali um procedimento, né? Um checklist para verificar se o equipamento está bom, eu posso usar, não posso usar. Ele está com as manutenções em dia, tudo isso que a gente está falando para vocês vai totalmente de acordo com a implantação do PBT-PH, né, Rafa? Sim, e é legal que quando a gente fala de gestão de riscos, a gente passou alguns exemplos aí, né, dos riscos comuns na construção civil. É legal a gente pensar em gestão de risco, porque a gente vai identificar esses problemas. Então, por exemplo, para queda de altura, existe esse risco, é um risco que... Então, o que a gente vai fazer com isso para que não haja esse problema, né? Para que não tenha queda? E aí a gente vai fazendo, a queda de altura seria o final, seria um problema, né? O problema é que a gente vai voltando, pensando em ações que a gente pode implementar para que isso não venha a ocorrer, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou me conter aqui. Bom, igual o Rafa disse, né, agora a gente vai pensar no que eu preciso fazer no dia a dia ali para evitar que os riscos aconteçam, né? Então, a gente precisa, como a gente disse, né, fazer uma análise do local de trabalho, levando em considerações as atividades que serão realizadas, os materiais que serão utilizados, né, se críticos, se não, se precisa ter uma pessoa... se só uma pessoa foi treinada, então só aquela pessoa pode operar a grua, a cremalheira, a betoneira, né? E também verificar, né, fazer uma análise das máquinas, equipamentos e ferramentas que serão utilizados. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Que é o segundo passo, né? A gente precisa classificar esses riscos. Então, diante dessa análise, eu vi que tem um risco ali, mas quais são esses riscos? A gente tem algumas classificações aí, que normalmente são símbolos em cores, né, Rafa? Que também vai em virtude do seu manual de risco, do seu mapa de risco da empresa, da construtora em si, né?
onde vai mostrar riscos físicos, biológicos, ergonômicos, ou risco muito alto de acidente, né, Rafa? Aí a gente, quem tem mais contato aí com mapas de risco, né? Quem está aí, que é técnico de segurança, quem é engenheiro, ou quem tem contato com essa questão do mapa de risco, é bem legalzinho, né? A gente vê que é uma forma bem visual da gente entender o que são, quais são os riscos que estão ali. A gente não descreve, no mapa de risco, a gente não descreve especificamente qual que é o risco físico, qual que é o risco químico que está presente, mas ele é uma forma visual da pessoa, do colaborador entrar ali e falar, pô, aqui tem um risco muito alto químico aqui, eu vou entender o que é, porque se o cara está entrando de uma forma totalmente despreparada, sem saber qual que é esse risco, serve para a pessoa também ficar alerta. Ou aqui tem um risco de acidente que é médio, então deixa eu entender o que é esse risco antes de executar a atividade, né? Isso é legal até para a própria pessoa que vai executar a atividade ter consciência do que é, qual o risco que ela está exposta, né? Tem outras exigências, inclusive, sobre a gente passar para a pessoa quais são os riscos aos quais ela está exposta, mas um mapa de risco é uma forma bem legal, bem didática e visual, assim, de a gente saber, né? Exatamente. Aqui eu trouxe uma legendinha para vocês só conseguirem visualizar, né, como a Rafa disse. Dentro do mapa de risco, né, tem normalmente, tá, não é uma regra, isso é de acordo com uma pessoa que elabora esse mapa de risco, mas os tipos de agente químico, físico, biológico e ergonômico, sim, são padrão, né, eles correspondem a esses exemplos que estão aí na telinha para vocês. Diante disso, é importante a gente levar em consideração qual é o grau desse risco, né? Se é elevado, se é médio, se é pequeno. Então, claro que a gente vai levar em consideração o que for de maior risco, né, maior grau, a gente vai atacar primeiro como uma ação, certo? A ISO 45001 agora, né, que é a antiga OSAS 18001, quando a gente fala de riscos ocupacionais, essas são as normas que falam de risco ocupacional, né, de gestão de saúde e segurança ocupacional, ela traz para a gente uma hierarquia de ações que a gente tem que fazer, que é a gente eliminar o risco ou eliminar, substituir, ter um controle de engenharia, ter medidas coletivas e, por último, o EPI, né, as medidas de proteção individual. Então, isso é uma das formas também da gente, uma das formas que pode impactar essa nossa gestão de risco também. Então, essa é uma metodologia legal, a gente pode até passar alguns detalhes depois para vocês, de o que é essa hierarquia, né, o que é o ideal, se tratando dessa gestão desses riscos, por exemplo, que a Rafa falou. Aqui nesse risco, nesse ambiente, por exemplo, tem um risco de queda, tem um risco de acidente, que é o risco de... a gente consegue eliminar esse risco. Então, a gente está num quarto pavimento ali de uma construção. A gente consegue eliminar? Não consegue, porque é um lugar alto, existe esse risco de queda. Então a gente consegue substituir, começar a trabalhar com máquina, não trabalhar com gente? Não fica viável. Então, quais são os controles de engenharia que a gente vai ter que ter? Então, a gente vai seguindo essa sequência de essa atuação, né? Exatamente. Daí vai muito em virtude, né, Rafa, do próximo slide, que é monitorar... Acho que tem uma pergunta. Alguma pergunta? Bom, depois a gente vai para a sua pergunta aqui, tá, Eduardo? A gente vai tirar uns minutinhos aqui no final para ler, mas pode continuar mandando aí, que nosso prazo está um pouquinho apertado. A gente gosta de falar, né, Rafa? Uma hora passa tão rápido. Bom, aqui depois a gente tem uma outra etapa, né, que a gente precisa realmente monitorar os nossos riscos. Então, diante da identificação, da classificação, né, a gente precisa medir. Então, medindo isso, a gente pode ter dois métodos, né?
duas maneiras, sendo proativo, né, que é o método que se aplica ações preventivas para evitar os acidentes. Se dá por meio de fiscalizações e vistorias. Então, isso é muito, né, Rafa, aquela pessoa ali da segurança no dia a dia, né? Então, normalmente os técnicos de segurança ficam acompanhando ali a execução de um serviço perigoso, né? Então, esse é um monitoramento proativo. Um monitoramento reativo significa avaliar e acompanhar incidentes que já aconteceram, simultaneamente propor uma ação para evitar que ocorra novamente. Isso aí é o que a gente abordou há um tempinho atrás aqui, né, Rafa? A gente falou de tem essas duas possibilidades da gente conseguir mitigar ou eliminar o risco antes dele acontecer ou não, já ocorreu, então o que eu vou fazer para não ocorrer novamente? Exatamente. Bom, daí, diante de todo esse conceito que a gente passou para vocês, vocês devem estar perguntando, né, mas como que eu vou fazer a aplicação disso, né? A gente trouxe algumas ferramentas, né, no nosso tempo é curto, não dá para entrar muito em detalhes, mas a gente vai explicar um pouquinho de cada uma delas, são as que são mais utilizadas no dia a dia das construtoras, né? Então, como o Rafa disse lá no contexto da organização, né? Análise SWOT ou FOFA, como algumas pessoas conhecem, né? Que ela traz análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí a gente tem aqui um quadrinho que ilustra isso para vocês. Então, dentro do nosso ambiente interno, quais as forças do nosso negócio? O que leva, o que a gente precisa, que tem de bom, que leva em direção aos objetivos estipulados pela nossa direção. Ainda dentro do ambiente interno, quais são as fraquezas, né? O que a empresa não faz bem e poderia ser melhorado. Isso aí, Rafa, eu acho que eu dei uma espiada ali na pergunta do Eduardo, eu acho que isso aí, agora a gente já entra na resposta da sua pergunta, Eduardo, que a gente não vai considerar riscos só ocupacionais, né, que foi o que você perguntou aí. A análise Vamos ler a pergunta dele, só para ficar certinho? A gestão a pergunta do Eduardo foi, né? A gestão de riscos em construtoras valoriza apenas as questões de acidente do trabalho? Ou devem ser considerados também os riscos aos negócios? Riscos relacionados ao cliente? Riscos a desperdício de materiais? Então, a gente já, respondendo essa pergunta, Eduardo, a gente considera, sim, outros riscos. A gente acaba, isso a gente falou lá no comecinho, não sei se você já tinha entrado no nosso bate-papo aqui, a gente considera riscos operacionais e riscos de saúde e segurança do trabalho. Então, esses outros riscos que você falou, sim, todos eles aparecem nessa gestão de riscos, né? É que a gente acaba, na construção civil, sempre é mais preocupante e é o que chama mais atenção são os riscos ocupacionais, né? De segurança do colaborador, mas sim, a gente precisa considerar todos os riscos estratégicos também. Diante do cliente, que são os externos, né? O que o cliente pode levar em consideração daquela construtora, tudo o que você identificar como risco interno ou externo, você pode levar em consideração sim, tá? Bom, voltando aqui ao nosso slide, né? Depois a gente precisa também, dentro da SWOT ou FOFA, a gente analisa o ambiente externo, diante das oportunidades, né? Disponibilidade de mercado, exploração de novos concorrentes, né? Novas empresas, diante daquilo que está sendo oferecido pelos nossos concorrentes, como que a gente está diante daquilo, né? E também, visando o ambiente externo, quais as ameaças, né, para o nosso negócio. Se tem ameaças políticas, né, por estar no período de eleição, o que isso vai interferir. Então, diante disso, sempre a gente precisa tomar ações, né, Rafa? Classificando esses riscos como maior impacto, menor impacto e atuando sobre eles. Decidir se a gente vai atuar em um primeiro momento ou num segundo momento, né, ou num terceiro. Então, a gente, de acordo com essas, lembra que a gente falou, passou um videozinho lá, primeiro a identificação, depois a classificação do risco e depois a decisão das ações que a gente vai tomar. Então,
Pode ser que num primeiro momento a gente fale, não, a gente não vai atuar nisso agora, vamos atuar nesse outro que é mais crítico e deixar isso aqui que é um pouquinho menos crítico para mais tarde, né, para depois. E o porquê que é importante ter um sistema de gestão da qualidade implantado, né? A gente verificou aquele risco, como diz lá no vídeo, né? A gente viu, a gente planejou o que a gente vai fazer para evitar que isso aconteça. Vai gerar um investimento? Sim, então a gente vai precisar ter um plano de investimento para gerir aquilo. Então, de repente é um investimento muito alto, né, Rafa? Eu não consigo fazer nesse mês, mas eu posso tentar planejar para o mês que vem. Mas, diante disso, quais ações eu posso fazer, talvez uma conscientização, uma plaquinha de identificação de risco? Então, vários pontos precisam ser levados em consideração e também aí vocês conseguem ver um pouquinho da importância de ter um sistema de gestão implantado dentro da sua empresa. Porque não é só analisar o risco, isso vai em virtude de, desde lá do contexto da sua organização, que o seu diretor, que os donos da empresa querem para a sua empresa, até lá, fazer isso acontecer, né? Isso aí. Bom, depois a gente tem a análise preliminar de risco, que também é muito utilizada, né, Rafa? Isso aí é utilizada bastante para engenharia, para a segurança do trabalho, né? Utilizada, a gente falou um pouquinho da SWOT, que é um pouco mais estratégica, e a APR aí já é mais prática no sentido de segurança do colaborador. E diante disso, é mais técnico, né? Então é importante ser feito por um técnico de segurança, né? É onde ele vai levar em consideração os programas daquela obra, né, Rafa? Sim. É importante que seja feito por alguém, não necessariamente um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, mas uma pessoa que tenha conhecimento já de riscos, tem conhecimento, né? Não pode ser um leigo, alguém que seja leigo na segurança, que vá fazer essa análise de risco, porque muitas das vezes, se isso ocorrer, essa pessoa pode deixar passar, não identificar riscos que existam, né? Quem está mais em contato, quem tem um conhecimento maior, quanto maior o conhecimento de segurança do trabalho, fica mais fácil de identificar todos os riscos, né? Exatamente. Bom, depois a gente tem uma outra ferramenta que também é bem utilizada, né? Que é o 5W2H. São aqueles 5 porquês, né? Então, o que é o problema, por quê, qual o motivo disso, né? O que isso vai trazer de benefício ou prejuízo para a sua empresa, quem é o responsável por tomar ação ou pelo aquele fato, quanto custa para a gente fazer essa adequação, né? Como a gente vai fazer essas atividades, que é a ação diante daquilo, quando, que é a data do cronograma. Então, como a gente disse, eu vou me planejar porque vai ter um investimento de tanto, né? Mesmo que seja aproximado, dentro dessa ferramenta, você vai colocar mais ou menos o valor. E aonde, né? Que é o local do apartamento que aquilo foi identificado. Também é uma ferramenta muito utilizada, uma planilha de Excel mesmo, com esses 5 porquês aí. Então, você faz essa análise junto com a sua equipe, né? Analisa todos esses viés para tomar realmente uma ação com data definida e os responsáveis definidos. Depois a gente tem uma ferramenta também que é utilizada, que é o FEMEA, né? É uma técnica para assegurar que todas as possíveis falhas de um processo no sistema foram consideradas e analisadas, objetivando sua eliminação como ações preventivas recomendadas antes do início da produção. Então, o FEMEA ele age preventivamente também. Ele já é uma ferramenta mais complexa, né? Ele demanda uma análise em conjunto, né, Rafa? Uma análise multidisciplinar, mas também é uma ferramenta muito legal para vocês utilizarem no gerenciamento de risco. Infelizmente, pelo nosso tempo, pelo tempo da apresentação e pela complexidade de outras ferramentas, existem várias ferramentas, né, para análise de risco, a gente não consegue entrar muito em detalhes,
mas vale a pena vocês pesquisarem quais são essas ferramentas. Bom, a gente já está com o nosso tempo esgotado aqui, mas a gente vai terminar rapidinho para vocês e vai abrir um pouquinho para as dúvidas aí no final, tá bom? Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês, né, dar algumas dicas de como diminuir os riscos na sua obra, né? Eu acho que o primeiro ponto ali, né, Rafa, é fazer um bom planejamento. Como a gente abordou durante todo esse bate-papo, é importante, sim, pensar quais equipamentos são críticos, onde eles vão ficar, quais são as minhas ações para eliminar o risco ou evitar aquilo. Cumprir, com certeza, né, Rafa, as normas regulamentadoras, principalmente a NR18, que engloba a construção civil, né? As próprias normas dão bastante base para a gente saber até quais são os riscos, né? Às vezes a gente tem um serviço ali, mas a gente não sabe quais são os riscos que são inerentes àquele serviço ali, a gente pode recorrer a normas que fica mais claro a gente saber o que é que está. Exatamente. Depois a gente tem algumas ações que competem e envolvem a segurança do trabalho, né? Como criar uma CIPA no canteiro, então escolher as pessoas certas para realmente ser preventivo, né? Ter um SESMIT, claro que quando for tiver aplicável, quando tiver aquela quantidade de funcionários para tal, mas pelo menos um técnico de segurança para tomar algumas ações de prevenção, né? Garantir que as pessoas estejam utilizando os EPIs, então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Se de repente alguém viu que uma pessoa não está utilizando o EPI, está em risco, é importante essa pessoa chegar, claro que não na brutalidade, mas chegar e falar, olha, colega, você esqueceu seu capacete, eu estou vendo que você está usando um equipamento crítico, você não deveria estar usando óculos, então, conversar com essa pessoa para direcionar ela. Então, é uma conscientização que, fazendo, que é o próximo item, a capacitação e treinamento de todo mundo da obra, vai fazer com que eles acabem se aculturando, né, Rafa? O que a gente falou lá, em determinado momento aqui também, que a identificação de risco não pode ser responsabilidade de uma pessoa só, né? Só do técnico de segurança, exatamente, só do engenheiro, tem que ser de todo mundo. Bom, depois tem realização dos diálogos de segurança, seja semanal, seja diário, né? Identificações dos canteiros, que é as sinalizações, as placas de perigo, né? Realização de manutenção periódica dos equipamentos críticos, limpeza e organização, como a gente disse, né? Que é um fator muito crítico aí para ocasionar acidentes. E depois a gente entra aqui num pouquinho dos benefícios, né, para a sua empresa em si. Então, como eu disse, é muito importante, diante de toda essa análise de risco, que alinhado com o sistema de gestão, você vai ver que, com certeza, vai trazer muitos benefícios para a sua empresa. Vai fortalecer as decisões, né? Então, diante daquela estratégia, eu vou pensar como evitar, como reduzir, compartilhar e aceitar aqueles riscos que eu não posso trabalhar. Isso aí, falando, acho que ficou bem claro nesse primeiro item aí, a identificação de riscos estratégicos, né, que é o que o Eduardo perguntou aí. Então, por exemplo, eu vou seguir para esse caminho, eu vou eu só construo casa até agora e vou construir prédio. Então, quais são os riscos? Será que a empresa está preparada para fazer isso? Será que a empresa tem o número de pessoas suficiente, os equipamentos suficientes? Então, isso tudo entra nessa análise de risco mais estratégica. Exatamente. Eu passei os slides e meu dedinho, sou um pouco agitada. Bom, depois a gente vê outro benefício, né? Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais. Então, é muito aquilo do que a gente pensou, né? Poxa, de repente, se eu investir nesse equipamento, eu vou não ter um retrabalho na minha obra, eu vou evitar uma ação trabalhista. Então, isso com certeza é um ganho muito grande para a sua empresa, né? Identificar e administrar riscos,
múltiplos e entre os empreendimentos em si, né? Então, como a gente disse, esclarecendo as dúvidas, é importante pensar em todos os viés diante da sua organização, todos os processos e suas obras, né? Aproveitar, sim, as oportunidades. Então, diante daquele risco positivo, a gente precisa trabalhar para aproveitar aquilo. Então, eu identifiquei o que eu vou fazer para realmente falar, olha, isso daqui vai me trazer um benefício. Então, não só a gente tem que abrir um pouco nossa mente, né, que risco não é só negativo, e pode ser sim positivo e trazer oportunidade para a sua empresa. Otimizar o capital, né, a obtenção de informações adequadas a respeito de riscos possibilita a administração e condução de uma avaliação mais eficaz no seu capital como um todo, né? Isso é muito importante para engenheiros de planejamento, né? Quando a gente vai falar, eu acho que tem muitas empresas que têm ali um engenheiro específico para o planejamento, que vai fazer todo o cronograma físico-financeiro da obra. Essa questão de a gente identificar os riscos é fundamental para essas pessoas, né? Então, à frente do planejamento da obra. Os dois últimos, não menos importantes, né? Que são os potenciais de diminuição de potencial de acidente e ação trabalhista. Claro que, dentre isso, gerenciando os riscos, né? Tendo uma equipe multidisciplinar, realizando as ações ali, como a gente disse, monitorando proativamente, né? Então, sendo sempre atuante no dia a dia, com certeza você já vai identificar muito benefício para a sua empresa. É válido tomar ações de treinamentos, conscientizações para as pessoas e também alguns investimentos que no decorrer do caminho vai aparecer com certeza. Bom, pessoal, agora a gente finalizou nossos slides. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida durante nosso bate-papo aqui. Vocês podem colocar aí, a gente já passou 10 minutinhos do prazo. Esse é um tema que daria para ficar falando o dia inteiro aqui, né? Com certeza. Então, a gente tentou pegar alguns pontos principais, levar para vocês algumas aplicações disso, né? Mas, assim, é muito complexo, né, Rafa? Sim. É importante, assim, deixar claro, ressaltar que a gestão de riscos, ela traz muitos benefícios para a empresa, que foram esses últimos benefícios que a gente passou, e a gestão de riscos, ela deve ser feita tanto do ponto de vista estratégico, como do ponto de vista operacional, né? Então, a parte da estratégia mesmo da empresa de investimento, a parte de crescimento, a parte mais operacional de gestão de riscos, de gestão de acidentes, de gestão de resíduos, da condução da obra, cronograma, tudo isso pode ser beneficiado com uma gestão de riscos eficiente. Exatamente. Como o Lucas está falando aqui, Rafa, uma questão que eu tenho dificuldade, e acho que todos devem ter pelo menos um pouco disso, é o envolvimento e aplicação dos registros de gestão de riscos estratégicos por parte da alta direção. Realmente, né? Isso é complicado, mas assim, Lucas, a gente precisa criar uma metodologia que a Templum tem, é uma planilha de Excel. Então, tem a análise SWOT, da análise SWOT, né, saem, e dos processos, saem todos os riscos, todas as oportunidades que foram identificadas, e ressaltando, que é coisa que a Rafa já falou, que eu já falei, é muito importante que não seja feito por uma pessoa só, né, que tenha envolvimento da alta direção. E ali, então, a gente define o que a gente vai atuar, em quais riscos que a gente vai atuar, essa classificação. E aí a gente até menciona nomes ali dos responsáveis da alta direção, a gente gera atas de reunião, né? Então, é importante, sim, evidenciar isso. Existe um pouco, realmente, de dificuldade, mas principalmente como a gente está do lado da consultoria aqui, pensando que o final da nossa implementação, na maioria das vezes, é auditoria,
para a auditoria é muito importante a gente gerar essas evidências. Pode ser em Excel, pode ser uma ata de reunião com assinatura. O mesmo registro de, além da ata, ter ali a lista de presença de quem realmente participou dentro dessa reunião sobre esse assunto abordado. Então, isso são os registros que você pode mostrar no dia da sua auditoria. Sim, e a atuação da direção é mais do que, eu ia falar fundamental, mas assim, é muito óbvio que precisa ter envolvimento da alta direção em análise de riscos e principalmente riscos estratégicos, né? Não tem como a gente definir o futuro, o caminho de uma empresa sem ter envolvimento da alta direção. Exatamente, até porque alguns riscos demandam um investimento, né? Então, amarrando dentro da sua análise de risco, né, o que fazer e talvez esse investimento, com certeza a alta direção precisa participar. Falar, olha, dá para eu fazer, eu vou investir nisso esse mês, ou não, dá para ter que esperar mês que vem, vamos achar outra alternativa para pelo menos prevenir um pouco mais. Depois tem o Cristiano, Rafa, que ele... Esclarecido, Lucas? Legal. Bom, o Cristiano mandou aqui uma perguntinha. Pode utilizar a análise preliminar de risco e o 5W2H juntos? Ou é feito separadamente, ou um ou outro? Pode sim ser feito, podem ser feitos juntos, inclusive tem outras metodologias que podem ser feitas, né? Tem uma metodologia, por exemplo, uma metodologia que se chama 8D, que ela envolve várias sistemáticas que podem ser usadas separadamente também. Essa é mais para ação corretiva, né? Mas sim, pode ser feita, e quanto mais ferramentas, quanto mais completa for essa análise de riscos, a gente consegue diminuir cada vez mais a possibilidade desse risco ocorrer, né? Cristiano, não existe uma regra, tá, para criar a análise preliminar de risco. Você pode fazer adaptação ali durante o seu documento e sim incluir as ferramentas que achar necessário. Legal? Bom, pessoal, a gente já ultrapassou aí 15 minutinhos, não quero tomar mais o tempo de vocês, espero que tenham gostado, né? Obrigado por ficar com a gente aqui, né? E quem passou um pouquinho também do tempo, obrigado pela compreensão. Roberto tem uma dúvida. É necessário realizar uma revisão completa do SWOT periodicamente para os riscos estratégicos? Em caso afirmativo, qual a periodicidade? Não me lembro da ISO 9001 ou do PB exigir uma periodicidade, e sim que devemos levantar os riscos e tentar mitigá-los. Realmente, não existe uma regra. Não existe uma regra, mas você concorda aqui, qual é o nome dele? Roberto. Desculpa, Roberto, existe uma mudança nesse cenário, né? O ciclo da ISO 9001 e do PBQPH, a gente acaba se baseando em auditorias, né? Então, a gente acaba indicando que essa análise seja feita pelo menos anualmente. Porque anualmente é um prazo que a gente entende que cenários mudam. Então, lá no primeiro ano, a gente identificou um risco, planejou uma ação. Se essa ação foi eficiente, com certeza vai ter uma mudança nesse risco, nem que seja na probabilidade dele acontecer. Né? A gente pode não mudar o impacto para a empresa, mas a probabilidade dele acontecer vai ser menor. Então, a gente pode estabelecer uma outra tratativa, né, para esse risco. Então, a gente indica que seja pelo menos uma revisão anual desses riscos, dessa análise SWOT, né? Exatamente. Podendo ser menor até, se quiser fazer semestral também é legal. Fica a critério da empresa, não existe uma regra, mas é importante pelo menos anualmente fazer assim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso webinar de hoje. É um assunto muito extenso, desculpa aí a gente ter ultrapassado nossa uma horinha aqui. Bom, a gente tem o nosso canal eu vou deixar aqui disponível para vocês no final do slide, o meu endereço de e-mail, se houver necessidade de alguma pergunta,
Fiquem à disposição. Acho que a gente vai mandar a apresentação também, né? A gente vai disponibilizar todo esse conteúdo para vocês, tá? E quem ainda tiver tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, da consultoria, dá tempo, tá? Entre em contato conosco, porque a gente é uma empresa de consultoria online especializada em implantação de sistema de gestão. Então, consequentemente, a gente consegue ajudar vocês na implantação da gestão de riscos aí, a certificação da empresa. E com o resultado agora dessa última semana, que a gente teve a 1000ª empresa certificada. Exatamente. Então, a gente já teve 1.100 certificações aqui na Tempo, né? Exatamente. Bom, pessoal, até a próxima. Obrigada pela participação. Tchau, até mais. Tchau, tchau.